Uma das maiores dificuldades que eu tive nesse mundo dos investimentos e de finanças pessoais não foi nem saber onde eu queria chegar. Isso até que eu tinha muito claro na minha mente, mas é como chegar até lá, qual a trajetória, qual o processo seguir, quais as etapas eu deveria seguir. E aí você vai buscando na internet, no YouTube, em outras fontes, e você vê que são informações mais fragmentadas, né? Você tem ali algo falando sobre investimento, especificamente falando, sobre classes de ativo, outro você vai, ele mostra mais ou menos a carteira dele, como ele investe, mais aplicando já isso aí. Outros vão falar um pouco de psicologia, né, do investimento e foca apenas nisso. Então você vê que são informações específicas, de nichos específicos dentro desse mundo de finanças, mas que no final você não consegue criar uma trajetória para alcançar o seu objetivo. E foi daí que eu percebi que para você sair de um ponto que você está hoje, até aquilo que você almeja dentro das suas finanças e nos seus objetivos de investimento, você precisa ter três aspectos importantes a serem abordados. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, esses três aspectos que para mim se tornou uma metodologia, algo que eu acho que é de suma importância para você trilhar essa jornada. E aí a gente vai falar hoje sobre o MECA, essa metodologia que eu desenvolvi, que eu creio que é uma metodologia adequada para a gente poder trilhar o melhor caminho dentro desse mundo das finanças e investimentos. Então, quais seriam esses três aspectos que formariam o MECA, essa metodologia que eu comentei? O MECA é um grande tripé que vai nos servir de base para esse processo de aprendizado. Então, nós temos primeiro a mentalidade, representada aqui pelo ME. Depois, a gente teria o conhecimento, né, representado pela letra C, e a aplicação pela letra E. Então, nós teríamos esses três grandes aspectos, elementos sendo trabalhados para compor a nossa jornada. Ele que vai ser o caminho de onde nós estamos até onde a gente quer chegar nessa área de finanças pessoais e investimentos. Então, dentro dessa metodologia que eu comentei com vocês que eu criei, a gente divide em três grandes bases. Primeiro, o iniciante, depois o intermediário e depois o avançado. Em cada um desses blocos, iniciante, intermediário e avançado, nós vamos trabalhar todos esses elementos: mentalidade, conhecimento e aplicação. E aí, encerrando o nível de iniciante, nós vamos para o intermediário, que vamos trabalhar a mesma coisa: mentalidade, conhecimento e aplicação. Encerrou e vamos para o avançado. O avançado nós vamos trabalhar as mesmas coisas: mentalidade, conhecimento e aplicação. Assim a gente vai conseguir enxergar claramente esse caminho que a gente tem que trilhar até alcançar os nossos objetivos financeiros. Então a gente vai enxergar onde estamos atualmente e qual é esse caminho que vai nos levar aos nossos objetivos. E essas etapas vão ficar claras por meio desse método do MECA, porque a gente vai estar trabalhando todos os aspectos necessários para chegar aonde a gente almeja. E isso de forma gradativa, né, por níveis, porque como eu falei lá no início, o que você vê hoje na internet é totalmente fragmentado. Às vezes você está consumindo um material de investimentos, de ativos, e você nem viu se você tem condições hoje de investir, às vezes você ainda nem saiu da dívida. Então são elementos que você tem que observar, construir muitas vezes a mentalidade necessária, obter esse conhecimento, aplicar e subir o nível das ações a serem realizadas. E é isso que a gente pretende fazer com o MECA, te levar de um ponto até o outro. Beleza. Aí você vira para mim e fala: agora eu já sei o que é o MECA, entendi que essa metodologia ela é composta por três grandes aspectos a serem trabalhados, que é a mentalidade, que é o conhecimento e a aplicação. Isso dentro de três grandes blocos, que é a parte de iniciante, intermediário e avançado. Mas como isso vai se dar na prática? O que vai ser abordado? Como a gente vai caminhar dentro dessa metodologia? E aí eu trago aqui para você já a parte de iniciante. Ele começa com mentalidade. E aí, por exemplo, a gente vai falar sobre crenças, ciclo pessoal, principais dificuldades, a baixa percepção e falta de conhecimento. E o objetivo, tratar o dinheiro como uma ferramenta e traz esse conceito de felicidade. Isso aqui a gente já vai estar avaliando o terreno. Por quê? Ao longo da nossa vida, a gente vai tendo experiências, estímulos, a gente convive com várias pessoas, principalmente no nosso meio familiar, e vão consolidando na nossa mente
algumas visões a respeito do dinheiro, às vezes de investimentos, e aí você começa até a obter conhecimento sobre como aplicar, como quitar suas dívidas, todo esse rol de conhecimentos a respeito de finanças e investimentos. Começa a aplicar, mas tem alguma coisa que sempre te para, te bloqueia, você tem receio, você se retrai com aquilo ali. Então você tem que identificar isso. Muitas dessas questões vão ser questões relacionadas a isso, né? A crenças, por exemplo, que é esse primeiro item, são crenças muitas vezes disfuncionais que te limitam, que te bloqueiam. Outras não, outras vão te potencializar. E isso você tem que utilizar dia após dia até, né? Fazer com que cada dia você reafirme ainda mais esses aspectos positivos das suas crenças em relação ao dinheiro, em relação a finanças, a investimentos. Mas aqueles que são disfuncionais a gente tem que tratar para que as coisas evoluam. Então a gente trata primeiro essa questão da mentalidade, depois a gente vai aí sim para o conhecimento, mas nesse primeiro momento um conhecimento mais específico para entender ali, por exemplo, as bases da educação financeira pessoal, né? Falar um pouco de orçamento, falar um pouco de controle de gastos, de reserva de emergência. Aí a gente já começa a falar, beleza, qual é a diferença entre poupar e investir? Fala um pouco de juros compostos, o que isso pode trazer de benefícios para mim a longo prazo, a disciplina. Aí a gente vai para primeiros conceitos de risco e perfil de investidor. Aí a gente já está começando a olhar para a parte de investimentos. Depois a gente vai para a introdução à renda fixa, que é o primeiro pezinho que a gente coloca nessa parte de investimentos. Então, já nesse conhecimento, a gente começa a absorver os conhecimentos base ali, né? Depois a gente vai para a parte de aplicação, nessa parte desse bloco, né, de iniciante. Aí a gente vai pegar isso, os conhecimentos que a gente viu ali nos aspectos anteriores de conhecimento e vai começar a tentar aplicar nas nossas vidas. Como? Deixa eu identificar aqui a fase financeira que eu estou. Será que eu estou numa fase financeira de devedor, de consumidor ou de poupador? Eu já faço uma análise, eu já estou colocando na prática aquilo que eu fui absorvendo quando eu falei de orçamento, de dívida, e aí a gente já vai avaliando cada aspecto da nossa saúde financeira, né? Da nossa vida financeira. Depois, bom, já tenho uma noção, é possível seguir então, já estou poupando alguma coisa? Como escolher então a corretora de forma simples e segura? Ah, eu estou na corretora. Qual é a forma de analisar inicialmente esses ativos, né? Os ativos mais acessíveis para quem está começando. E aí, beleza, eu já estou começando a colocar um pezinho ali no investimento. Qual seria a metodologia, o método básico para começar ali? Como eu vou alocar esse meu investimento? Tá vendo que são os primeiros passos que a gente está dando nessa jornada. Esse é o bloco iniciante. Aí vem depois o próximo bloco. Aí a gente entra no segundo bloco. O segundo bloco, ele vai tratar também da mesma forma do inicial, esses três aspectos: mentalidade, conhecimento e aplicação. E aqui a gente já começa a entrar na parte de mentalidade mais voltada para o investidor. E aí, primeiro a gente vai falar sobre o mecanismo de euforia e medo. Você vai ver que é muito comum. Por exemplo, você está vendo ali ó, o pessoal comentando, né, no trabalho, é o vizinho, cara, a Magalu vai explodir, ela vai fazer mais uns 30% aí de alta, e você só de butuca ali olhando, você fala, cara, eu vou comprar isso aí. Não tem como ficar de fora, né? Igual o prêmio da Mega Sena lá no trabalho no final do ano, todo mundo ali participando do bolão, você não vai participar, vai ficar fora, todo mundo ganha, você não ganha. Não tem jeito, né? Então você vai querer entrar nesse momento, só que já é quase final de festa, tá na hora de sair, não é de entrar. Mesma forma, o medo, tá lá sangrando o mercado, todo mundo falando que acabou, já não tem mais jeito. Claro que nesse momento você tem que ter uma preocupação, né? Você não vai comprar qualquer coisa, vai comprar coisa boa, né? Mas você tem que ter uma mentalidade ali forte para poder comprar bons ativos nesse momento, porque ninguém vai querer nada, nem bons ativos. Acabou o mercado, acabou o mundo, só pessimismo. Então, assim, você não vai poder se contaminar com euforia, com medo, então a gente já tem que começar a trabalhar essa questão. Aí depois vem os vieses comportamentais, a gente vai ver que é uma série de comportamentos que vai te fazer muitas vezes tomar decisões totalmente irracionais e também erradas. Aí depois a gente vem para as estratégias de blindagem interna e externa, ou seja, a gente vai ter que se blindar disso. Então, como a gente vai buscar? A gente vai ter que buscar estratégias para isso. Bom, a gente falou agora de mentalidade, no bloco de intermediário também tem o conhecimento. Aí o que a gente já começa a falar? Orçamento mais avançado, a gente já vai evoluir a questão de orçamento, gestão consciente de dívidas, estratégia para quitar dívidas e planejar emergências. Está vendo que a gente já está evoluindo o conhecimento. Primeiro lá, o primeiro bloco era mais entender, né? Entender conceitos básicos e onde a gente se encaixa, né? O que a gente
está fazendo, o que a gente não está fazendo. Aqui já avança um pouquinho, aqui ele vai dar questões mais aprofundadas de estratégia. Aí depois fundamentos de investimento, risco, retorno, perfil, disciplina. Aí vamos começar a falar dos ativos mesmo, né, de renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs, depois a gente falar de investimentos alternativos, aí falar dos primeiros contatos com cripto, né, tirar um pouco do medo, muito do que se coloca sobre esse mercado, entender realmente o que ele é, depois para a diversificação, depois rebalanceamento básico de carteira, a gente já vê que é necessário, né? A gente tem um método de alocação, a gente vai ter que rebalancear em alguns momentos. Depois a gente vai para ciclo de mercado, aí a gente começa a entender como que a economia funciona, o sistema monetário funciona e como a gente pode utilizar isso para entender em que momento a gente tá e qual tipo de ação a gente vai tomar com base nisso aqui. Tá vendo que está evoluindo o conhecimento? E depois a gente vai para a aplicação. E aí a gente vem na parte de aplicação, identificação da evolução na fase financeira até investidor. Então a gente vai dar identificar esse espaço, esse caminho dentro da área de investimento, como a gente vai caminhar nisso aqui para se tornar um bom investidor. Aí a gente já vai falar sobre seleção das classes de ativos mais complexas, então a gente entra um pouquinho mais apurado, de forma prática mesmo, a escolha, né, escolher a estratégia para investir. Depois a gente vai para análise intermediária de ativos de renda variável e alternativos. Então, fazer ali mesmo uma análise, né? Colocar a mão na massa mesmo, né? Olhar os ativos, ver o que a gente tem que identificar, como a gente vai filtrar esses ativos, como ler os relatórios, como ver boas oportunidades, o que tem fundamento, o que não tem fundamento, tá tudo aqui. Depois, método de alocação eficiente para diversificação. Aí a gente vai. Lembra que a gente falou de método de alocação? A gente começa com um método de alocação, às vezes, muito básico ali. Poucas subdivisões, percentuais praticamente iguais. Aqui a gente já vai dar uma refinada, porque a gente quer extrair o máximo de potencial das nossas aplicações, né? E aí a gente começa a evoluir. Aí a gente fecha a parte intermediária. Indo agora para o bloco avançado, a gente novamente vai trabalhar os três aspectos. Na mentalidade, a gente vai começar falando da tomada de decisão em cenários adversos. Isso aqui é importantíssimo, né? A gente vai ver que em vários momentos a gente vai se deparar com esses cenários adversos e a gente vai ter que saber tomar decisão em cada um desses momentos. Depois, planejamento para qualidade de vida, segurança e sucessão financeira. Então, já é uma mentalidade que a gente tem que criar pensando no futuro, né? Na qualidade de vida, de desfrutar do que a gente está construindo. Depois, blindagem comportamental em diferentes ciclos econômicos. Como eu falei anteriormente, a gente passa por ciclos econômicos, entender pelo menos o básico de como é que eles funcionam em cada momento, né, como eles se comportam, é mais ou menos, vai nos blindar de não fazer muitas vezes besteira, ou então também pegar oportunidades nesses momentos, né? Aí, entrando na parte de conhecimento, a gente vai falar de estratégias avançadas de investimento em renda variável e alternativo. Então, aí técnicas mais sofisticadas para maximizar retornos em classes de ativos mais complexas. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Hoje eu faço trade em criptomoedas. Depois a gente fala de análise de riscos sofisticados. Então, cara, analisar risco é algo muito importante. A gente vai estar sempre batendo nessa tecla. E aqui na parte de mais avançada, né, a gente vai tratar um pouco essa questão um pouco mais bem elaborada. A gente vai falar de time de mercado, oportunidades, limitações. A gente vai ver que ciclos de mercado, sempre que há a inversão, né, de um momento do ciclo para o outro, surgem grandes oportunidades, né? São retornos grandes que você pode gerar a partir de pegar esse time de mercado, mas a grande questão é que é impossível acertar exatamente o momento. Então você tem que estar de olho, vendo ali alguns indicadores, vendo como é que está se comportando a economia e tentar, dentro do seu gerenciamento de risco, pegar o máximo possível desse time e rentabilizar. Mas aqui, por isso que é mais avançado, porque você tem que ter um conjunto já de habilidades, né? A gente falou antes aqui de análise de risco sofisticada. O risco, avaliar risco é muito importante. Então, a gente vai ponderar risco, retorno e vai atuar nesse time de mercado. Depois, investimento ativo e passivo, construção de portfólio resiliente. Então, assim, investimento ativo você vai estar sempre buscando fazer ali movimentações dentro da sua carteira para rentabilizar, para otimizar ali os seus ganhos. E muitas vezes parte da sua carteira vai estar no investimento passivo, é aquele que você vai comprar, segurar por longos anos, essa vai ser a sua estratégia. Então a gente tem que entender bem essa forma de atuar fazer a gestão, né, da sua carteira de forma ativa ou passiva. E dentro da mesma carteira você vai poder ter essas duas dinâmicas. Depois, análise setorial profunda, então já pegar setores
ativos, né, de determinados setores e vamos avaliar setores importantes, como selecionar os ativos dentro daquele setor. E a gente vai poder evoluir nessa questão. Depois, planejamento tributário e proteção patrimonial, quando você já começa a investir, você quer otimizar também até pagamento de tributos, né, para proteger seu patrimônio e tudo mais. Então, é uma coisa também que a gente vai tratar de forma mais avançada aqui em conhecimento. E, finalizando essa parte avançada, a gente vem para a aplicação, né? Aí vem escolha crítica de corretores e plataformas especializadas. A gente já falou lá no início de avaliação simples, né, de corretores. Aqui a gente faz um pouco mais apurado, até porque já nessa fase a gente pode estar começando a investir em criptomoedas, por exemplo. Então a gente tem que saber bem que corretor a gente está colocando nosso dinheiro, saber selecionar essas corretoras. Então é um passo um pouco mais avançado e a gente vai tratar aqui. Depois, seleção e gestão de portfólio multifacetado. Então, construção e administração de carteiras complexas, com múltiplas classes de ativos. Então, a gente vai chegar num momento que a nossa carteira, a composição dela, tem múltiplos ativos. Como gerir isso? Aí a gente vai começar a entrar numa questão que chama correlação negativa, para a gente ter uma carteira que tenha menos volatilidade. A gente vai colocar ativos que uma hora, quando eles estão subindo, né, outros podem estar caindo, ou um está caindo, o outro está subindo. Então, a gente começa a trabalhar vários ativos para a gente ter uma carteira que rentabiliza, mas também que ela não sofra tanto com a volatilidade. Mais uma questão avançada que a gente vai trabalhar. Agora parece que meio confuso, né? Talvez você não esteja entendendo bem, mas é só para você ter uma noçãozinha básica, só para saber que existe, que a gente vai chegar lá. Análise avançada de ativos e rebalanceamento dinâmico. Então, análise avançada de novo. A gente entra mais uma vez falando em análise avançada, mais aprofundar mais as nossas análises e depois esse rebalanceamento dinâmico, né? Como é que a gente vai fazer? E aqui ele fala baseados em análise técnica e fundamentalista. Então, aqui a gente já coloca outro elemento. Além de uma análise fundamentalista, dos fundamentos daquilo que a gente está investindo, a gente já está falando de análise técnica. Muito importante. Hoje eu utilizo também nessa parte de seleção e de gestão ativa dos meus ativos, eu uso muito análise técnica. Eu acho importante a gente utilizar isso. Bem, e aí finalizando, o que a gente vai ter aqui? Métodos complexos de alocação e ajustes conforme ciclos econômicos. Mais uma vez, a gente falando de ciclos econômicos, então a gente vai falar de forma um pouco mais complexa, né? Implementação de estratégias sofisticadas que se adaptam às mudanças macroeconômicas. Mais uma vez, aí aqui já aprofundando um pouco mais na macroeconomia, que você vai ver que é muito importante entender cada vez mais de ciclos econômicos. Faz muita diferença você saber em que momento do ciclo econômico você está. Isso aí traz uma clareza de como e onde investir. E aí a gente encerra, né? Aqui você vê que cada tópico desse vai destrinchar em outros, mas é só para você ter uma noção de como isso aqui realmente é uma jornada. A gente saiu lá do inicial, né, do iniciante, chegou no avançado, muita coisa você vai absorvendo, mas de forma gradual, sempre trabalhando aqueles três aspectos: mentalidade, conhecimento e aplicação. Então, espero que isso tenha trago uma clareza para vocês de como funciona esse método MECA. A gente às vezes vai falar de MECA, esse vídeo aqui é para mostrar por alto como é que ele funcionaria, para você ter uma noção desse trajeto que a gente vai percorrer. Beleza? Então, até a próxima.